E aí pessoal, hoje a gente vai falar de uma mecânica que parece simples, mas esconde uma arquitetura bem complexa por trás. Como jogos conseguem acelerar e desacelerar o tempo. Se você já jogou RimWorld, Prison Architect, Project Zomboid ou Factorio, com certeza já apertou aquele botão de pause, ou aumentou a velocidade para 3 quando está esperando alguma coisa acontecer. Mas o que realmente rola no código quando você faz isso? Por que alguns jogos travam quando você acelera demais? E como os desenvolvedores conseguem fazer milhares de entidades calculando coisas ao mesmo tempo sem explodir o processador? Vamos mergulhar na arquitetura de sistemas baseados em TIC, entender frequências de atualização e ver como jogos diferentes conseguem resolver esse problema de formas bem criativas. Antes de falar de velocidade, a gente precisa entender o que é um TIC. A maioria dos jogos de ação, tipo um FPS ou jogo de plataforma, tudo acontece em tempo real. O jogo roda 60 frames por segundo, e a cada frame ele recalcula física, input, renderização. Isso funciona porque o jogador precisa de resposta imediata. Mas em jogos de simulação e estratégia, a gente não precisa disso. A gente não está mirando com precisão de milissegundos. A gente está gerenciando sistemas complexos. Prisioneiros trabalhando, colonos construindo, zumbis se movendo e fábricas produzindo. Então esses jogos usam uma abordagem diferente, TIC-Based System. Em vez de atualizar tudo a cada frame visual, eles separam a lógica de simulação do rendering. Um TIC é basicamente uma unidade de tempo lógico do jogo. Pensa assim, o RimWorld não precisa calcular se o colono está com fome 60 vezes por segundo. Ele calcula isso uma vez a cada X ticks. Pode ser, sei lá, uma vez por segundo de jogo, ou até menos dependendo do sistema. Isso permite que o jogo desacople o tempo visual do tempo lógico. Você pode rodar o jogo uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. E o que está mudando é quantos ticks de simulação acontecem por segundo real. O rendering continua rodando suave a 60 fps. Agora vem a parte interessante da arquitetura. Como você organiza um sistema desses? Basicamente, você tem um Tick Manager central, uma classe que controla o relógio do jogo. Esse cara é responsável por controlar a velocidade do jogo, distribuir os ticks para os sistemas que precisam atualizar, sincronizar tudo para que a simulação seja determinística. Vamos pensar no RimWorld como exemplo. Ele tem um Tick Manager que roda Tick em frequências diferentes. Tick normal roda todo frame de simulação, basicamente o update do jogo. Tick Rare roda a cada 250 ticks normais. Tick Long roda a cada 2000 ticks normais. Por que fazer isso? Otimização. Nem tudo precisa ser calculado toda hora. Por exemplo, Pathfinding, calcular o caminho de NPC é caro. Você não recalcula isso todo tick. Você calcula uma vez e usa o resultado por vários ticks. Necessidade dos colonos. Fome, sono, humor não mudam instantaneamente. Você pode atualizar isso em Tick Rare sem problema nenhum. Clima e temperatura mudam devagar, Tick Long resolve. Então você tem sistemas rodando em frequências diferentes. Isso distribui a carga computacional. Em vez de processar tudo de uma vez, você espalha o trabalho ao longo do tempo. O Prison Architect é interessante porque ele expõe parte dessa arquitetura para o jogador. Você consegue ver a fila de jobs dos seus funcionários, mas por baixo dos panos o que está acontecendo? Cada guarda, cada trabalhador, cada prisioneiro está rodando uma máquina de estado simples. Está idle, está executando um job, está se movendo, está reagindo a um evento, mas eles não calculam isso ao todo frame. O jogo tem um sistema de job pooling. Existe uma fila global de tarefas disponíveis e a cada X ticks, cada NPC idle busca o job mais próximo, ou mais prioritário. Quando ele pega um job, aquele job sai da pool. E aqui vem um detalhe muito interessante. Quando você acelera o jogo, o que acontece não é que o rendering fica mais rápido. O rendering continua igual. O que acontece é que mais ticks de simulação rodam por segundo real. Se o jogo está rodando a uma vez, pode ser que ele processe 30 ticks por segundo. Se você coloca ele em 3 vezes, ele vai tentar processar 90 ticks por segundo. Se a sua CPU não aguenta, o jogo trava, fica lento, porque você está pedindo para ele fazer 3 vezes mais trabalho no mesmo tempo. O Project Zomboid leva isso a outro nível, porque ele simula milhares de zumbis ao mesmo tempo. E zumbis não são estátuas, eles precisam de pathfinding, detecção de som, comportamento em horda. Como eles resolvem isso? Tick Staggering. Em vez de atualizar todos os zumbis no mesmo tick, o jogo divide eles em grupos e atualiza cada grupo em ticks diferentes. Tipo assim, Tick 1 atualiza zumbis do grupo A, Tick 2 atualiza zumbis do grupo B, Tick 3 atualiza zumbis do grupo C, Tick 4 volta para o grupo A. Isso é load balance. Você espalha a carga ao longo dos frames, evitando spikes de processamento. O jogador não percebe porque a diferença de um tick para o outro é imperceptível visualmente, mas o processador faz uma diferença gigante. E quando você acelera o jogo, o sistema continua igual, só que mais rápido. Se antes levava 4 ticks para dar a volta completa nos grupos, agora leva 2, porque você está processando mais ticks por segundo. Só que existe um limite. Se você tem 10 mil zumbis na tela e acelera para 3 vezes, o jogo não aguenta, porque você está pedindo para processar 30 mil atualizações de Pathfinder por segundo. Não tem CPU que aguente isso sem otimização pesada.
Antes da gente continuar, eu queria te apresentar o Game Dev. Se você quer entender a base real por trás dos jogos, matemática, arquitetura, pathfinding, IA e como engines funcionam por dentro, eu montei um e-book que sintetiza tudo isso em um só lugar. Mais de 50 páginas explicadas de forma lúdica com gráficos. Mais um pack com dezenas de códigos em Manin, Matplotlib, Monogame, 3GS e muito mais. Tudo por R$ 47, pagamento único, com todas as atualizações futuras incluídas. E se não for para você, você tem até 7 dias para pedir o reembolso. Link na descrição. Se tem um jogo que domina essa arquitetura, é o Factorio. Aquele jogo consegue rodar bases gigantes, com milhares de entidades se movendo, produzindo, transportando e ainda assim manter 60 UPS, que é Updates per Second, estável. Como? Determinismo e uma arquitetura de TIC que é referência na indústria. O Factorio usa um sistema chamado Update Buckets. Cada entidade no jogo é atribuída a um bucket, baseada no tipo dela. Entidades parecidas atualizam juntas, e o jogo paraleliza isso usando múltiplos threads. Mas o mais impressionante, o Factorio consegue fazer isso de uma forma determinística. Isso significa que se você der a mesma seed e as mesmas ações, o jogo vai rodar exatamente igual, tique por tique. Isso é essencial para o multiplayer dele funcionar. Os clientes só trocam inputs, não estado. Cada cliente simula o jogo localmente e chega no mesmo resultado. E sobre a velocidade? O Factorio não tem um botão de 2 ou 3 vezes como em Homeworld. Por quê? Porque ele sempre roda no máximo que sua CPU aguenta. Se você tem uma CPU boa, ele vai manter 60 UPS. Se você tem uma base gigante e a CPU não aguenta, ele desacelera automaticamente. O jogo nunca pula frames de simulação para manter a velocidade. Ele prefere rodar mais devagar, porém deterministicamente. Tudo isso que a gente falou não é apenas uma curiosidade técnica. Se você está desenvolvendo um jogo ou quer desenvolver, entender sistemas baseados em TIC é fundamental para qualquer coisa que envolva simulação complexa. Algumas recomendações. Separe a lógica do rendering. Você não precisa calcular tudo a 60 FPS. Use tics de simulação e renderize independentemente. Use frequências diferentes. Sistemas caros, tipo Pathfinder e a complexa, podem rodar em tics mais espaçados. Sistemas visuais, como animação ou partículas, podem rodar todo frame. Load balancing é essencial. Se você tem muitas entidades, espalhe o processamento ao longo dos tics, não processe tudo de uma vez. Determinismo facilita debug e multiplayer. Se o seu jogo roda igual, toda vez com os mesmos inputs, você pode reproduzir bugs, fazer replays e até multiplayer lockstep. Cuidado com a aceleração. Deixar o jogador acelerar o jogo é legal, mas você precisa garantir que o sistema aguenta. Se não aguenta, coloque um limite ou otimize. E é isso, pessoal. Hoje a gente viu como jogos como Homeworld, Prison Architect, Project Zomboid e Factorio controlam o tempo usando sistemas baseados em TIC, frequências diferentes de atualização e técnicas de otimização para conseguir simular mundos complexos sem travar. Se você curtiu esse tipo de conteúdo de arquitetura de jogos, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui na tela com muita arquitetura de software e matemática. Um abraço e até a próxima!